Vamos assumir que esta é a situação logo antes do pulso DRF ser desligado. Quando o pulso DRF é desligado, os prótons ficam descoordenados, por assim dizer. Ficam novamente fora de fase, uma vez que não recebem informação que lhes diga para ficarem em fase. Por uma questão de simplicidade, isto é ilustrado para um grupo de prótons em que todos apontam para cima. Recapitulando, antes do pulso DRF ser desligado, temos uma magnetização transversal. Quando o pulso DRF é desligado, todos os prótons saem de fase. Assim, a magnetização transversa diminui. Ao olhar para estes prótons em desfazamento a partir do topo, torna-se claro como eles se dispersam. Estando primeiramente em fase, depois perdem coerência de fase, apontando cada vez menos na mesma direção. Foi referido anteriormente que os prótons processam com a frequência que é determinada pelo campo magnético em que eles estão inseridos, e todos os prótons estão sob o mesmo campo magnético. No entanto, este não é o caso. Primeiro, o campo magnético em que o paciente é colocado não é completamente uniforme ou totalmente homogéneo, mas varia um pouco, causando pequenas diferenças de pressão. Em segundo lugar, cada próton é influenciado pelo campo magnético dos núcleos dos átomos vizinhos, que também não estão distribuídos de forma equitativa, causando também pequenas diferenças de pressão. Estas pequenas variações internas do campo magnético são, portanto, uma característica do tecido. Recordando a ilustração anterior, após o pulso DRF ser desligado, os prótons deixam de estar em fase, e uma vez que eles têm diferenças de pressão, ficarão fora de fase. É interessante ver quão rápido os prótons ficam fora de fase. Suponhamos que um próton, P1, está a rodar a 10 milhões de revoluções por segundo, ou seja, tem uma frequência de pressão de 10 MHz. Devido às inhomogeneidades, um próton vizinho, P2, está num campo magnético que é 1% mais forte. Este próton terá uma frequência de pressão de 10.1 MHz. Em 5 microsegundos, P2 terá feito mais 50,5 revoluções, enquanto P1 terá feito 50. Então, neste curto período de tempo, os prótons estarão 180 graus fora de fase, cancelando os seus momentos magnéticos no mesmo plano. De forma semelhante ao que vimos para a magnetização longitudinal, podemos traçar um gráfico da magnetização transversal ao longo do tempo. A curva obtida é sempre a descer, uma vez que a magnetização transversal desaparece com o tempo. E como seria de esperar, também há uma constante de tempo a descrever a rapidez com que a magnetização transversal desaparece. Esta constante de tempo é o tempo de relaxamento transversal, T2. Como recordar o que é T2? Uma forma simples é ver T2 como 2Ts, ou TT. Isto descreve T transversal e, portanto, o relaxamento da magnetização transversal. A curva resultante é, portanto, uma curva T2. Outro termo para o relaxamento transversal é o relaxamento spin-spin, recordando o mecanismo subjacente, a interação spin-spin entre os prótons. Como é uma curva T1 e T2, ao colocarmos as duas curvas juntas, parecem uma encosta em que primeiro temos de subir ao topo, T1, antes de irmos para baixo, T2, e além disso demora mais tempo a subir a encosta que a descer, o que nos lembra que T1 é mais longo que T2.